Você sabia que nós temos um guardião da sociedade e também é fiscal da ordem pública? Então, Então, tá? eu já tinha uma natural inclinação pelo contato muito próximo com o direito tributário vivo, Sim, né. E essa é uma missão exclusiva do Ministério Público, enquanto olha aí. exatamente guardião, da ordem jurídica, fiscal da ordem jurídica. O juiz, ele é imparcial e, portanto, ele tem que se manter numa postura equidistante das situações, em que ele vai julgar. Porque de início, se a gente fala para alguém que está começando a estudar para concurso, que no final eu estava estudando 8 a 10 horas por dia, isso pode parecer muito tempo. Mo- Isso eu sempre falo nos meus júris, né? O justiçamento privado surge quando a justiça pública não é implementada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Estamos chegando até você porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como nós sempre dizemos, eu vou repetir. Sempre nós trazemos um convidado, uma convidada que vai falar da sua vida um pouquinho pessoal e profissional. Mas eu quero já perguntar para você. Você sabia que nós temos um guardião da sociedade e também é fiscal da ordem pública? Não sabia? Mas nós temos, você vai saber nesse episódio. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E o nosso convidado hoje, vou começar a falar para você. Veja bem, ele dedica a sua vida à defesa da justiça e ao fortalecimento das instituições. Promotor de justiça da primeira Promotoria de Justiça de Itaporã. Pequeno resumo do currículo dele. É especialista em direito tributário, pesquisador em segurança pública e fronteira, e também um profissional, veja bem, eu falei que vai te inspirar, um profissional que já atuou como advogado, como assessor jurídico e analista judiciário. E um fato importante para você, ele também contribui para a literatura jurídica nacional. Eu estou falando, sabe de quem? Do nosso promotor, Dr. Radamés de Almeida Domingos. Doutor Radamés, seja muito bem-vindo e já agradeço pelo seu sim. Seja bem-vindo no Hora Mais. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre motivo de honradez a gente poder falar sobre a nossa profissão, sobre a nossa missão, porque ser promotor é, acima de tudo, algo que deriva da vocação, né, doutora? Então, Com certeza. é sempre muito interessante, então eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Doutor, sempre nós aqui do Hora Mais, quando trazemos um convidado, a gente gosta de dar um mimo. E o mimo está aí na frente do senhor, que é essa caneca. Muito obrigado. E essa caneca, ela é do nosso patrocinador Casa do Estudante. Tudo para material escolar e também papelaria. Doutor Radamés, nós sempre pensamos assim, antes de nós falarmos sobre a sua trajetória profissional, que já falei um pouco do seu currículo, eu gostaria de começar conhecendo um pouco o lado humano atrás do promotor de justiça. Quem é o Radamés fora do Ministério Público e quais experiências profissionais, ali na fase de juventude, o senhor trouxe para a carreira jurídica? É interessante, né? Isso é algo que muitas vezes passa ao largo, porque o exercício da nossa profissão, como promotor de justiça, mas também de outras várias que implicam numa dedicação,
exclusiva não só no sentido técnico, né? Mas você acaba por ter uma grande parte da sua vida voltada a exatamente o exercício das suas funções. Mas eu fora, e aí trazendo essa perspectiva, né, minha enquanto também civil, digamos assim, Sim. eu sou músico, né? Eu sou O musicista, senhor é então eu músico? sou, Olha que coisa. eu sou músico, sou é, assim, bem voltado à minha família, eu sou bem caseiro, né? Então, Olha, tenho duas filhas já, em idades até relevantes. Minha filha mais velha está com 19 anos e minha mais nova com 15. não parece, o senhor é bastante jovem. Então, assim, o que também, pelo fato de ter esse lado da música, né? E que me permite além de fazer o que eu gosto, porque naturalmente eu sou até musicista antes de ser profissional do direito, isso também me ajuda na equalização, né? Porque a Sim, nossa. é muito pesado, né, Exato. a missão do promotor. Exato. A gente, né, lida com muitos problemas, muitas mazelas, né? E é necessário ter algo que te gere uma possibilidade de descompressão. E para mim, como eu tenho isso que eu trago, né, da vida toda, então isso também me ajuda e é o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas ou nessa perspectiva de fazer equalização e tentar desopilar, enfim, é isso. Doutor, quais instrumentos o senhor gosta, aprecia? Eu comecei como guitarrista, né? Eu sou guitarrista, Guitarrista. eu toco guitarra desde sempre, depois fui para aí com as cordas, então toco violão, contrabaixo e canto também. Olha, você está vendo? De repente nós olhamos o promotor, aquela figura ali tão, mas você pode ser tudo isso também. Sempre nós dizemos assim para os nossos seguidores, né? Olha, sempre vem. Eu mesmo já conheci o senhor, mas é somente como promotor, né? Ah, é maravilhoso saber disso. Doutor, o que que motivou o senhor seguir essa carreira jurídica e posteriormente escolher o Ministério Público? Muito interessante isso, né? Porque nos gera, pelo menos assim, a possibilidade de resgatar o início de tudo isso. E eu, desde tenra idade, assim, desde criancinha, eu sempre tive aquela visão é, de como a gente poderia contribuir e ajustar a sociedade, ainda que minimamente, porque a gente já, como eu disse, apesar de muito pequeno, eu sempre observei algumas mazelas sociais, algumas desigualdades, situações relacionadas à segurança pública, que é o que sempre me atraiu de uma forma geral na minha formação e até mesmo na escolha profissional. Então, essa identificação e essa contextualização daquilo que podia ser melhorado me gerou a vontade de entender como funcionava o sistema legal, como que as leis regiam a vida em sociedade. Ah, que lindo! E aí isso já naturalmente me despertou para a formação jurídica. Né? Então foi na certeza, assim, já que eu quero isso mesmo. Foi. Tanto é que eu, por vezes, tenho contato com pessoas que conviveram comigo quando eu tinha idade mais, enfim, quando era bem mais novo, e eu sempre, quando indagado, respondia que queria ser promotor, que queria ser... Claro, de início eu até falava de polícia, né? Aham. E eu tenho um respeito enorme, por isso que eu tenho uma admiração pela atividade policial, porque para mim era algo que me puxava. E É depois ao de questão entender... de justiça, né? Eu Exato, preciso exato. ali, né? Olha que Então, interessante isso. e aí, então, nessa perspectiva, eu sempre busquei alguma coisa que fosse relacionada a isso, que eu pudesse fazer, ou pelo menos, ainda que minimamente, contribuir para resolver esses problemas sociais, para a gente conseguir atuar na segurança pública, gerar uma tranquilidade social maior do que aquela que a gente tinha e que hoje, infelizmente, não, Então, né? não se chegou lá, mas Nós é estamos bom. num nível até, enfim, mais intensificado, mas a nossa parte está sendo feita, né? E é Sim. isso, né? Aquele ideal de fazer da sua conduta aquilo que você espera para o mundo. Então, esse contributo
Isso pelo. aí É, é profundo, hein, doutor? é, Que bom você está vendo, sempre a gente diz. Doutor, com as suas experiências, vendo, né, a sua biografia, o senhor foi advogado, tributarista, analista judiciário e assessor jurídico. Isso ajuda para moldar a visão enquanto promotor? sim, com certeza, doutora, porque como advogado, até o contexto que me determinou o exercício da advocacia ali num curto período. Eu advoguei por um ano e 4 meses, um ano e cinco Pouquinho meses, foi mesmo. pouco tempo. Mas a minha formação enquanto universitário foi na Procuradoria da Fazenda Nacional. Ah, então Então, já. eu já tinha uma natural inclinação pelo contato muito próximo com o direito tributário vivo, Sim, né? Então, isso gerou aquela inclinação. Eu fiz o exame da OAB em direito tributário. Então, naturalmente, o exercício da advocacia perpassaria principalmente pela área tributária. Claro, né? sim. Administrativo, constitucional. Mas é o que mais me atraía, até por conta Da sua visão, né? da De, minha assim, vida. que eu quero que a sociedade esteja. Exato, exato, né? Então isso na formação jurídica, até porque o direito tributário é um ramo muito pragmático, né? Então isso ajuda bastante, pelo menos na parte pragmática jurídica, né? Sim. Na parte de entender as metodologias. E já depois, como isso, enquanto eu estava na faculdade, eu fiz o concurso para, na época era escrevente judicial ainda, né? Assim. Depois o cargo foi modificado quando eu estava em exercício já para analista judiciário. E eu fiz o concurso e fui chamado logo depois que comecei a advogar, por isso que eu É advoguei pouco. pouco tempo, né? E eu aceitei o convite e nesse meio tempo também já tive o convite de um juiz que viria promovido para Dourados, eu sou natural de Dourados, eu sempre morei em Dourados. Ele viria promovido para Dourados para a vara da Fazenda Pública, que também tinha a ver com a parte tributária, né? Sim. Pelo menos em grande medida. E eu recebi o convite para ser assessor jurídico e enquanto analista, então eu acumulei os cargos de analista judiciário e assessor jurídico até Esse concurso. até a minha aprovação no concurso do Ministério Público. Aproveitando, doutor, o concurso para promotoria atravessa diversas fases também. Então, eu acredito que você que está nos acompanhando, você é estudante, né, de direito acadêmico, tem diversas etapas também? Sim, sim, são várias etapas. Especificamente o que eu fiz hoje, nós temos adaptações, mas em cima disso, tá? A grosso modo, nós temos a fase objetiva, Sim. a prova de X. São aprovados um número multiplicado ali pelo número de vagas, mas sempre pequeno. Então, se são 20 vagas, às vezes isso acontece de serem 5 vezes o número de vagas disponibilizadas. Então, vão sempre para a segunda fase, aqueles que... E também levando aqueles que empataram no último, na nota de corte. Então, esses vão ser submetidos à prova dissertativa, e a prova dissertativa é constituída de todas as matérias, e na minha, especificamente no meu concurso, que eu fui aprovado em 2011, a segunda fase era constituída portanto, de todas as matérias, direito constitucional, administrativo, civil, tributário, processo civil, penal, processo penal e eleitoral, e cada uma num período, né? Uma semana toda, então segunda de manhã tinha uma prova, segunda à tarde outra matéria. E no final, na sexta-feira, depois das 10 provas, aquele que obtivesse média superior a 6 e nota superior a 5 em cada uma das matérias estava aprovado para a prova oral. Nossa, então pega tudo, não é tão fácil. Pega tudo. Tem que estudar, pessoal, não vem? A prova do Ministério Público realmente é uma prova, óbvio que, né, está a nível de ser... O profissional que vai atuar, né? Tem que ter o conhecimento, não é? É o que precisa, dedicação, foco, né? Isso não é para ninguém extraordinário, mas precisa de uma determinação até por conta da própria compleição do concurso e das matérias que são exigidas, no nível em que se exige, né? Sim. Só terminando, sim, doutora, e as provas orais, na verdade, são duas, porque o promotor faz júri, então você tem a prova de tribuna, que é exatamente a simulação de um júri,
e depois a prova de arguição oral. E aí sim, ao menos 20 minutos de cada matéria. Então, mais uma vez, eu fui sabatinado por algo em torno de 2 horas e meia, mais ou menos, né? Na prova Nossa, oral. 2 horas e meia É, é tempo, né? Então, quer dizer, ali vai espremer o candidato para saber se está é, apto é. mesmo, né, doutor? Então, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar para você. Se tem a pretensão dessa formação, dessa profissão, tem que estudar. Doutor, o direito tributário é um campo assim muito complexo, às vezes, para a gente leigamente falando. Então, eu pergunto ao senhor, quando o senhor se especializou nisso, nessa área, o senhor já tinha a vontade de promotor ou era para conhecimento mesmo ou para ajudar na atuação? Eu já tinha a ideia de ser promotor. Isso eu fui, inclusive, intensificando ao longo da formação jurídica, né, do bacharelado. Mas, como eu tinha naturalmente ali, pelo menos porque na época a gente tinha aquele, e tem até hoje, a exigência de 3 anos de atividade jurídica. Hum, Então, como eu não havia sido chamado ainda para o concurso que eu tinha sido aprovado para o Tribunal de Justiça, eu fui exercer advocacia. E a área que mais me atraía dentro daquela minha formação até sociocultural era a área tributária, porque assim, outras áreas não me atraíam, né? Então, assim, é o que talvez até pelo contributo do estágio ali na formação na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, assim, a única área que eu via com bons olhos por conta desse contexto como um todo e sabendo que seria algo, pelo menos dentro daquela minha ideia, projeto. da minha proposição subjetiva, por pouco tempo, né? Então, assim, eu precisaria advogar os 3 anos e a área que me atraiu foi a tributária. Eu, enquanto estudante, era a disciplina mais difícil que eu achava, acho que até agora, bastante complexa. Então, eu pergunto assim: esses dilemas tributários dentro da sociedade, doutor, como que o promotor atua? Resumidamente, para leigos, assim, que está nos Sim, acompanhando. sim, é interessante e mais uma vez é uma ótima oportunidade para a gente esclarecer isso, porque isso é fruto e sempre e recorrentemente alvo de muitas dúvidas, né? A área tributária, a grosso modo, a gente precisa dos tributos para fazer com que o Estado tenha recursos para investir em políticas públicas. Então, um aspecto imediato, até como missão constitucional do promotor de justiça, é exatamente verificar como essas verbas auridas, né, angariadas da arrecadação tributária, estão sendo aplicadas e sim em benefício da sociedade, atendendo a interesses públicos primários, secundários, a interesses sociais. E essa é uma missão exclusiva do Ministério Público, enquanto Olha aí. exatamente guardião da ordem jurídica, fiscal da ordem jurídica. Então, num primeiro momento, nós temos essa assim, missão importante até com relação propriamente ao direito tributário. E de outro aspecto, nós temos os crimes contra a ordem tributária, que Sim. também, por ser atribuição exclusiva do promotor de justiça na persecução criminal, né, na apuração dos crimes e na busca de punição do criminoso, nós temos os crimes contra a ordem tributária, que são, em grande medida, aqueles que afetam principalmente essa possibilidade de aplicação de recursos em benefício da sociedade. Doutor, agora na minha mente, sempre a gente fala assim, o promotor ele precisa ser acionado, ou isso para os nossos seguidores, ou ele pode, ele viu, ele já vai lá e pode intervir? Essa é uma das diferenças entre as nossas carreiras, né? Muito embora a magistratura e Ministério Público sejam simétricas pela Constituição, a gente tem o mesmo tratamento, as mesmas garantias, os mesmos impedimentos, as mesmas prerrogativas. O juiz ele é imparcial e, portanto, ele tem que se manter numa postura equidistante das situações em que ele vai julgar. Já o promotor, ao identificar por ter essa postura mais ativa, ele pode tomar providências independentemente de ser provocado ou não. Exatamente é o que a gente chama de ofício, né, Sim, doutora? Até para para o pessoal as entender. pessoas que não têm essa noção. Mas agir Uhum. de ofício é exatamente isso: é você não precisar ser provocado. Sim. Identificando um problema que está dentro do campo de atribuições, você pode tomar providências formais, inclusive no sentido de apurar aquela irregularidade, possível irregularidade, e tomar
medidas no sentido de reajustar aquilo. Olha aí, se você tem, de repente, fala, mas ninguém faz nada. De repente, igual o doutor ele falou, que lá no início ele queria que a sociedade andasse bem e procurou essa pessoa. Você também pode ser um desse. Eu sempre falo, doutor, eu acredito bastante, o senhor é bastante jovem, a gente vê na nossa sociedade, à medida que a juventude está entrando nesses campos, como que tem assim melhorado Uhum. em diversas áreas de atuação. Doutor, deixa eu só ver aqui, eu achei muito interessante, até anotei que eu perguntei, né, dentro do contexto. A sua prática vai além, né, da função, como o senhor foi também, contribuiu para a reflexão jurídica, né? O senhor foi coautor ali do processo. Como surgiu a oportunidade de o senhor ser coautor nas obras do Código Penal comentado e comentários assim do novo código? Não sei se eu me expressei bem. Como Sim. que surgiu essa oportunidade? Que é bastante interessante, uma vez que até serve para os acadêmicos. Nós estamos aqui 2 acadêmicos, um mestrando e outro já para se formar. Eu acredito em muitos nos seguindo, isso vai ajudar bastante. Uhum. Com relação ao período de preparação para concurso, a gente tem que intensificar de forma assim, muito dedicada aos estudos. E te surge aquela ideia de trazer sempre alguma coisa mais didática para o aplicador do direito, né? E como você, no nível de preparação, a gente chega num grau de conhecimento muito interessante, porque é o necessário para o concurso, Certo. é o corte que é feito, né? Uhum. Para um concurso público de ponta, como são os concursos, enfim, tidos como mais difíceis. Sim. E nessa perspectiva, eu já comecei a nutrir essa ideia de escrever um código comentado. A ideia era de um código comentado como um todo. Mas em função da aprovação nas fases, né? Porque a senhora até perguntou antes das fases do concurso. Sim. Essas fases se desenvolvem ao longo de um ano e meio, né? Pelo Quer menos dizer, na época estudo foi. intenso, Então, assim, né? você está passando nas etapas e está envolvido no concurso. Então, como isso precisa de uma dedicação até mais supinada, porque você está aprovando, você está sendo aprovado naquelas fases sequenciais, então você precisa se dedicar para aquilo. E aí não me sobraria tempo para escrever o Código Penal como um todo. E aí, pelo contato que eu tinha com o editor, ele disse, eu consigo fazer uma participação, se tiver uma obra coletiva. Olha. E aí, até em função de trabalhos acadêmicos esparsos que a gente havia feito, o convite veio de forma natural, então fizemos a participação. E quando eu terminei, eu já tinha sido aprovado, por isso que até no próprio livro, né, nessa obra, no Código Penal comentado, eu já, na minha qualificação consta já como promotor, porque eu já havia sido aprovado, né? Então, olha que chique. Veja bem, né? Eu gosto sempre, doutor, de trazer convidados que vai inspirando. A gente tem a nossa juventude hoje aí, às vezes sem saber para que rumo tomar, e às vezes até pensa, mas não quer estudar. Tem que estudar, né? não, isso é Tem doutor, que até estudar. muito, eu assim, até conversando, eu tive até o privilégio e faço questão até de registrar isso, porque isso é motivo de honra para mim. 2 ex-assessoras minhas, uma passou para juiz aqui no estado, Olha. ela está aqui, inclusive agora em Ivinhema, como juíza titular de Ivinhema, e minha ex-assessora acabou de ser aprovada para delegada da Polícia Federal e está fazendo academia em Brasília, né? Então, assim, e o que óbvio que isso é mérito, e o mérito é integralmente delas, que se dedicaram, mas a gente pôde passar isso e explicar para elas o tanto que era necessário em termos de dedicação e como poder organizar isso. Porque de início, se a gente fala para alguém que está começando a estudar para concurso, que no final estava estudando 8 a 10 horas por dia, isso pode parecer muito tempo. Mas as coisas não começam assim. Você começa estudando por poucos minutos, depois poucas horas, e assim a gente vai ampliando.
tal qual um corredor que se prepara para uma maratona. Ele não faz a maratona de início, ele Ele vai começa correndo 100 metros, poucos depois metros, 1 quilômetro. depois quilômetros, isso. Não, mas só voltando a falar como passaram para trabalhar com o senhor, eu tive essa oportunidade com o doutor Bonifácio, não sei se o senhor chegou a conhecer. Conheci. Eu conheci na época que eu era vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para uma eleição do Conselho Tutelar. Uhum. E ele era promotor na época, né? E depois ali fizemos aquele trabalho junto, foi um trabalho bastante árduo, era quem estava iniciando aqui em Itaporã, ele se dedicou muito a preparar aqueles conselheiros, a eleição, foi um trabalho assim bastante árduo. E depois ele passou num concurso para juiz. Isso. E quando ele foi, ele já estava fazendo o direito, como eu falei para o senhor, foi na fase adulta que eu já fiz, já era profissional de outras áreas. E ele me deu a oportunidade para eu estagiar no gabinete. Então, as suas alunas, só ressaltando, aprendeu muito com o senhor, né? Ali de ver para outra fase, assim, é imprescindível. E é bonito quando um profissional ele abre as portas, né, para um estagiário, né, para um assessor, para uma coisa, e já com visão para o caminho. Parabéns para o senhor e para as que passaram também. Então, eu estou falando aqui isso para ele, para você que está nos acompanhando. Se um dia você tiver uma oportunidade, não perca. Aproveite, porque lá você vai ter na prática, né, doutor? Ali de ver um profissional trabalhando. E até ter esse contato com o que faz, né, efetivamente na prática, porque principalmente na área jurídica, né, doutora? A gente Sim. tem, quando a gente vislumbra a atuação, às vezes fica um tanto quanto teórica, mas se você tem o contato com a prática e verifica que aqueles resultados que são os que geram satisfação, quando você consegue atender algum anseio, alguma expectativa social e ver isso implementado, isso é motivo de satisfação, que vai muito além daquela natural satisfação de ter conseguido o cargo dos sonhos. Sim. Mas quando você vê na prática, no dia a dia, esses objetivos alcançados, essas expectativas atingidas e o atendimento daquilo que você se pôs a fazer, isso é digno de satisfação. Sim. O senhor teria, doutor, algum caso assim que o senhor falou, isso aqui, se conseguir do jeito que eu quero, vai ser muito bom? Teria algum caso assim que marcou a sua vida enquanto promotor? Tem, e assim, são incontáveis, sabe, doutora? Porque, por vezes, eles não têm uma expressão de abrangência, né? Ou pelo menos que gere essa repercussão. Mas, como eu disse, é aquilo Às que vezes você acredita. subjetivamente muitas situações é que eu não vou falar daqui de Itaporã, até por conta, né, por vezes a gente poder ser, né, porque aqui a gente tem ainda, né, uma proximidade até pelas dimensões, cidade pequena, né? Aqui eu tô há quase 10 anos aqui, ainda que eu não fale da situação, evidentemente, né? Pode identificar. Mas assim, aqui mesmo são incontáveis situações, e aí que são aquelas que nos expressam uma satisfação até imediata, porque o resultado é imediatamente verificado, na área da infância e juventude. Na área da infância e juventude, quando você consegue o estabelecimento, o realinhamento sistêmico de uma família que estava disfuncional. Então, isso, como eu disse, pode não ter, né, dentro uma repercussão de uma na sociedade mais geral, mas naquele caso, o fato de você ter contribuído para aquela família ter se reestruturado, isso é digno de satisfação. E também quando a gente... óbvio que isso eu não passionalizo, né? Não, a senhora tem uma atuação aqui como advogada e sabe disso. Eu estou aqui há quase 10 anos praticamente. Eu não me envolvo passionalmente com as situações, principalmente criminais, né? Eu né? Sim. Agora, eu ajo com extremo rigor, porque sou testemunha disso, doutor. Porque o direito penal e processual penal precisam desse rigor. Então, quando a gente tem a punição exemplar de alguém que gerou um mal num nível extremo,
E esse uma das piores situações que eu vivenciei aqui em Itaporã, envolvendo Itaporã e Douradina, e que eu não vou entrar em detalhes do caso, mas que foram duas situações sequenciais de um rapaz que abusou de uma criança de 9 anos e matou, e depois ele tentou matar uma criança de 8 anos e não conseguiu, mas abusou sexualmente. Então, ao conseguirmos a punição exemplar desse rapaz, isso também, como eu disse, não é pelo fato de vê-lo punido, porque não é essa a intenção, subjetivamente, Sim, de vê-lo sofrendo as aflições, mas daquilo que ele buscou, ao agir de forma errática, de sim. forma desvalorada. Mas pelo fato de termos devolvido para as famílias o mínimo de dignidade na recomposição daquilo que se espera em termos sociais. Sim, Porque se a justiça pública não for feita, doutora, a justiça privada vai surgir. surgir. Isso eu sempre falo nos meus júris, né? O justiçamento privado surge quando a justiça pública não é implementada. E às vezes um cidadão de bem vai entrar naquilo porque a pública não fez, né? É, Vamos pegar, às vezes, um pai que vê ali esse caso, né? é, Não vê a justiça do Estado, ali ele vai querer fazer, daí vai prejudicar até um prejudicial na questão ali daquele caso, daí ele vai entrar. Então, mas é interessante, eu quero até me dirigir àqueles que estão nos acompanhando. Veja bem, às vezes a gente vê o promotor só na punição, no crime, mas você ouviu o que ele falou? Quando a família não está ali, que consegue a intervenção do promotor, que ajusta aquela família, isso é muito louvável, doutor. E é. isso a sociedade precisa saber também, Uhum. né? Uhum. Mas, doutor, ainda voltando um pouquinho, como o senhor ajudou ali foi coautor dos livros. Esse código comentado, como o senhor diria, é bom para os acadêmicos? Tem muitos acadêmicos que nos acompanham. Isso ajuda ali na hora que ele está estudando, até para reforçar, de repente pega e nem dá tanta importância. Sim. A nossa ideia, até ao escrever os comentários desses artigos, foi exatamente tornar algo acessível aos acadêmicos e também aos aplicadores do direito. Sim, Então, assim, a perspectiva e aquilo que foi idealizado ao fazer os comentários ali é exatamente torná-lo útil, tanto na preparação para concursos, quanto efetivamente na aplicação diária no exercício das profissões jurídicas como um todo, tanto da advocacia quanto da magistratura e Ministério Público. doutor. E toda a carreira também tem uma construção pensando no futuro e deixar um legado, né? Sempre a gente pensa assim: como o senhor enxerga o futuro da justiça e do Ministério Público, de um modo geral, no nosso Brasil, pode agora aqui no nosso estado? Como que o senhor vê no futuro? A gente tem situações, e principalmente pelo impacto social nas situações jurídicas, nós temos, por vezes, situações críticas pelo próprio andamento cíclico das situações, né, como um todo. Em outras palavras, eu estou dizendo que hoje talvez a gente viva uma crise institucional, né, todos sabem, né, não Sim, estou fazendo juízo de valor das crises institucionais que estamos vivenciando hoje, pelos casos que estão em voga aí. Mas isso, nessa perspectiva, e como eu também até acabei por não falar, mas eu sou muito fã de filosofia. Nas minhas horas vagas também, além da música, eu gosto de leitura, né? Eu gosto de ler bastante, e principalmente livros metajurídicos, né? Não fico só na nas área, áreas. Claro que tem sempre uma intersecção, porque principalmente filosofia, que é, sim, que é uma área que eu gosto bastante. E filosoficamente, a gente pensa que algo que nunca podemos perder é a esperança. Então, por mais que vivamos um momento de crise, talvez acirrada, talvez até sem precedentes dentro da nossa história recente, mas tudo, creio eu, é passageiro. As coisas sim. acontecem de modo cíclico. Então, eu tenho certeza que as coisas melhorarão, né? E aí, dentro da perspectiva do que a gente pode fazer, eu volto no início, né? Porque a minha ideia sempre foi fazer alguma coisa que pudesse gerar um benefício social, ou algo que pudesse expressar na minha conduta aquilo que eu entendo como ideal social. E se a gente, nesses momentos de crise,
nos mantivermos focados naquilo que nos trouxe até aqui, e sobretudo no exercício da função de promotor de justiça, eu acredito que isso ajuda ainda que minimamente nesse restabelecimento e na superação dessa fase crítica tão rápido quanto a gente possa. E aí, óbvio, a gente vai ter dias melhores. A sociedade evolui, a sociedade está percebendo hoje que precisamos, tanto que a gente vê uma mobilização grande Sim, com relação à busca de segurança pública, que é um sim. anseio não só aqui nosso, e a gente tem feito mobilizações aqui em Itaporã e temos conseguido resultados até positivos. Nós temos infelizmente aqui um problema que é repetido de outros lugares, mas aqui o problema da violência doméstica ainda me preocupa Isso que eu ia até sobremaneira. perguntar. Tem muito, né, doutor? Tem. Infelizmente. Esse é um problema que a gente consegue até perceber melhoras, mas é porque isso está ligado a algumas situações, né? Não só, eu acho que naturalmente um ranço da cultura do patriarcado, Sim, mas não é só isso, porque o que faz de um agressor doméstico a agir ou tomar determinadas condutas é mais do que um ranço cultural, é a egolatria, o egoísmo, né? Isso a gente até, eu falo por vezes em situações de júri de feminicídio, sim, porque na verdade o verdadeiro passional não mata, né? Quem está no banco dos réus aqui é quem agiu por egoísmo, porque não aceitava o término de uma relação, porque não aceitava. sim, Então, isso se assoma como uma dificuldade maior no sentido de controle. Mas a gente busca cada vez mais intensificar essas medidas, fomentar políticas públicas, um nivelamento cultural mais alto para que, ao terem consciência dos seus papéis, os agressores talvez se repolarizem e a gente consiga diminuir. Mas a punição exemplar é o que a gente busca como contributo também de um nivelamento mínimo de segurança, que é o que a gente espera. E principalmente para as mulheres, né? sim. Que dentro de suas casas e que são por vezes atacadas por quem deveria protegê-las. Proteger. É muito Então isso triste, né? Eu fico tão animada, até eu ia perguntar para o senhor assim, os próximos projetos, né, que o senhor pretende explorar aqui, tanto em Itaporã, na sua vida profissional. Mas antes do senhor me responder, eu gostaria que você falou assim, a gente nunca pode perder a esperança, né? Eu acredito muito nisso aí, até eu falo assim, muitos falam assim, a esperança é a última que morre. Eu falei, não, a esperança nunca morre, porque se morrer daí, aí acabou tudo mesmo, Exato. né? Então, doutor, nessa esperança, o senhor tem algum projeto em mente que você fala, não, isso aqui eu quero me dedicar? Ou tá bom já onde está? Não, nunca está, né? A gente sempre. E isso é que nos move, né? Sim, E a gente sabe que problemas sociais, a gente. Claro, alguns vão sendo contornados e outros vão surgindo pela própria dinâmica social. sim, Mas um que eu já tenho. Que eu tinha em mente, e que já tenho feito algumas coisas na implementação dele, é exatamente no campo da violência doméstica. A senhora tem visto aqui que eu tenho feito algumas palestras, até sim, com sim. mais Intensidade, assim. intensidade, com mais Sim, frequência, exatamente tentando trazer essa parte de conscientização, que é uma das frentes, não é, que a própria Lei Maria da Penha nos traz como diretriz. sim, Então, não só coibindo, evidentemente que isso nunca deixará de ser feito, com o rigor necessário, principalmente nesse tipo de situação criminal, mas na conscientização. E aí a conscientização passa, inclusive, por menores em informação, em informação escolar, né? Porque a isso, gente precisa conscientizar que o respeito à mulher, o respeito ao sexo mais frágil, ainda que eu não concorde na expressão lata disso, mas enfim, isso dentro de uma perspectiva até de força física, isso deve isso, ser nutrido desde sempre. E essa pelo menos implementação de uma consciência e permeando aspectos culturais da formação formal, da formação educacional, eu acredito que a médio e longo prazo também contribua para a diminuição e, quiçá, evidentemente, para a eliminação total e erradicação desse problema que hoje, se a senhora me perguntar o índice de maior criminalidade em Itaporã é violência doméstica. Eu, já por vezes, faço pensou, né? audiências uma tarde toda só audiências de violência doméstica.
Doutor, o senhor falando nisso aí, sempre tem uma pergunta, até eu acredito que muitos falam, né? A Lei Maria da Penha é só para a mulher ou um homem pode utilizar? Essa pergunta, não sei se chegou para o senhor, mas para a gente é muito. Às vezes num tom de querer saber mesmo, às vezes num tom, mas assim, serve para quê? Fala um pouquinho, É, doutor. a Lei Maria da Penha é especialmente voltada à proteção da mulher. É claro que a gente tem essa extensão hoje numa construção jurisprudencial para aquelas situações de relacionamento homoafetivo, em que se tem um daqueles integrantes do relacionamento que se colocam como, se identificam como mulheres. E aí tudo bem, e para ele seria aplicado. Mas numa condição ordinária, né, numa relação heteroafetiva entre homem e mulher, portanto, não se aplica a lei Maria da Penha ao homem. Você entendeu agora quando você vê. Então você pensa bem e também, olha o que o promotor falou. É, por que tanta violência contra a mulher, não é? Como que ainda tem esse negócio ainda do homem achar que é propriedade? Eu acho que no maior sentido é isso aí, não é, Uhum, doutor? uhum. E é muito horrível. É isso. E é o É, que a gente fala, e até ao conscientizar as mulheres, que elas consigam perceber pelo menos o início de algo que a gente chama de ciclos de violência também, né, dentro da perspectiva de violência doméstica. Que a mulher tem que começar a perceber os sinais de que o homem está coisificando-a, né? olha, Que isso está é interessante. objetificando-a, né? Então, tratando como um objeto que o pertence, quando na verdade, obviamente, não é assim que Não é funciona. assim, assim. Doutor, nós já estamos assim, caminhando para o nossa conversa, nossa aula. Eu acredito que muitos que estão nos acompanhando até agora está aprendendo e vai se motivando. Que conselho o senhor daria para jovens que desejam seguir a carreira do senhor, Ministério Público? E isso, assim como eu sou, né, alguém que sempre nutriu admiração pela carreira do Ministério Público e tenho e hoje enxergo até pelo quase 8 anos assessor de juiz, então assim eu conheço de perto outras carreiras, mas a do promotor de justiça exatamente pel- por conta daqueles ideais que eu disse, né, a senhora Sim, que eu sempre nutri, sempre acalentei. Então, se qualquer um de vocês efetivamente tenham um sonho de contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, buscando uma atuação firme na segurança pública, sentindo satisfação pela busca e implementação dos interesses e direitos coletivos, é a carreira que mais permite isso em termos práticos, não puxando, evidentemente, mas já vai puxando a, puxar. a brasa para minha sardinha, mas é a carreira do Ministério Público Promotor de Justiça, que tem efetivamente não só é, a possibilidade de fazer isso, mas como missão. O promotor tem a obrigação e o dever funcional de assim agir, de buscar sempre essas situações de melhoria e de agir de forma firme e responsável é, no campo da segurança pública, seja pela repressão criminal, seja pela fiscalização das políticas públicas. Então, nessa perspectiva, tendo esse sonho, esses ideais, o que resta é a dedicação aos estudos e aí, consequentemente, a gente vai ter mais promotores brilhando e que é Isso. o nosso sonho, né? A gente quer sempre uma carreira que se renove, como a senhora falou, É, dessa situação geracional. E a sim. gente tem cada vez mais membros que entram nos concursos mais recentes com esses ideais, com um ânimo diferente, com uma Sim. formação diferente. E a gente precisa disso, mas o que tem que ser invariável é a missão do promotor de justiça. E isso é o que a gente espera que mesmo com essas oxigenações, e isso é salutar, É isso é aí, saudável, interessante. É. mas que a gente mantenha firme sempre o propósito do Ministério Público, que é exatamente essa atuação como um defensor da vida e da sociedade em todos os seus sentidos. Doutor, aproveitando que o senhor está aqui, até eu ia perguntar, como que, para o jovem, já que o senhor está aconselhando, como que o promotor age nos direitos individuais e coletivos? Não precisa ser uma aula, mas fala um pouquinho. Os direitos individuais, aí como... Porque assim, o promotor, ele, ele não funciona como um advogado a rigor de alguém que precise do atendimento dos seus interesses, né?
mas um advogado da sociedade. Então, Sim, essa busca dos interesses, de resguardo dos interesses, é mais de uma forma ampla. sim, Agora, os individuais, os direitos individuais indisponíveis, por exemplo, a defesa da vida, né? Um interesse individual indisponível, e tudo aquilo que busque resguardá-la faz parte da atuação do promotor de justiça. Então, eu penso que assim, a questão de equilíbrio é exatamente a gente conseguir agir nessas duas frentes, resguardando. E eu não estou dizendo aqui ainda, como a senhora disse, até de forma bastante resumida, sim, sim, mas a gente tem uma atuação em todos os interesses de crianças em situação de risco, de adolescentes em situação de risco, de idosos em situação de vulnerabilidade social, de pessoas em situação de rua, de mulheres agredidas no âmbito doméstico, porque a gente tem uma situação de vulnerabilidade e, portanto, sim. justifica uma atuação mais até proativa do Ministério Público. Então, a gente conseguindo equalizar isso, atendendo os interesses que são a todos importantes e também resguardando os interesses individuais mais relevantes, com a Sim, vida e seus desdobramentos, a gente consegue ter pelo menos uma atuação a é. nível social bastante importante, né? Você viu? Você pode ser tanto individual como coletivamente levar a paz, a segurança. Por isso que nós iniciamos dizendo: você sabe que a sociedade tem um guardião? Olha, doutor, agora eu já agradeço a sua vinda aqui. Sei da correria que é de um promotor, mas nossos microfones estão à sua disposição para sua mensagem final. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né? É sempre motivo de satisfação, como disse a senhora até de início, de podermos falar do Ministério Público, da atuação do promotor de justiça, principalmente em um contexto até pelas próprias situações normais sociais, as pessoas muitas vezes não entendem ou têm dúvida do que Muita faz o dúvida às promotor na vezes. ordem do dia, né? É, Então é sempre salutar, é sempre uma oportunidade digna de gratidão, de encômios, a gente poder falar sobre isso e a razão pela qual agradeço a senhora a oportunidade. E de resto, eu também, dentro dessa perspectiva do ideal, eu me coloco à disposição, tanto pela atuação funcional enquanto promotor de justiça e titular aqui de Itaporã, da comarca de Itaporã, para a gente continuar nessa implementação dos anseios sociais e, sim, portanto, qualquer situação podem nos procurar na Promotoria de Justiça, nos canais sociais que temos disponibilizados, inclusive no nosso site, para que a gente possa implementar as medidas que são necessárias. E também na formação, já que a gente falou para os sim. jovens e para os acadêmicos e para pessoas que têm aquela ideia, eu também igualmente me coloco à disposição para dúvidas e qualquer dica relacionada à formação, à preparação e o estudo especificamente voltado ao concurso público de promotor de justiça, ou até mesmo para saber como funciona a atuação prática do promotor de justiça. Eu estou à disposição, me coloco inteiramente à disposição, ressaltando que é sempre um prazer falar sobre essa formação, então não seria motivo de incômodo qualquer, né? Eu me coloco inteiramente à disposição para isso. Que bom, doutor. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E você que esteve conosco até agora, se você gostou, não deixe de você dar um like. E também quero aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E também Casa do Estudante, R1 Modas, Farmácia Santo Antônio, Farmácia Popular. E você pode estar indo. E quero finalizar dizendo assim para você que nos acompanhou até agora, como é importante você saber se inspirar naquilo que é bom. Hoje nós tivemos a oportunidade de adentrar na trajetória e nas reflexões de um profissional que dedica a sua vida à justiça, à ordem social e também, pelo que tudo foi falado aqui, o fortalecimento da cidadania. O doutor Radamés nos mostrou que ser promotor é mais do que aplicar uma lei. Você viu? Te falou, ele gosta de filosofia.
Então, você pode ter certeza que os princípios de toda e qualquer legislação passa pelo trabalho dele. E defender valores, proteger direito e construir um futuro mais justo, mais fraterno, mais solidário. Que essa nossa conversa com o promotor, eu digo assim, essa aula possa ter te inspirado. E eu espero você no próximo episódio. Aqui, doutor, para tirar uma foto. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia, Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.